Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe esta noite de domingo. Não deu para me fazer ontem esse estudo, mas estou aqui hoje para trazer a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre a esposa de Isaac. Então, o título do nosso estudo hoje é A Esposa de Isaac. Então, nós vamos falar dos dois Isaac, né? O Isaac espiritual, que é Jesus, e o Isaac humano, que é o filho do Abraão humano. Então, nosso estudo hoje é em Gênesis 24, do 1 ao 9. Então, vamos orar para começar esse estudo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua palavra, na sua presença, estudando a sua palavra. Que o Senhor me ajude a transmiti-la. Cubra-me com o teu sangue, que eu não fale nada de mim mesmo, tudo que eu falar seja para a sua honra e a sua glória. E que teus filhos sejam, que tenham entendimento, crescimento e amadurecimento na sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos começar em Gênesis 24, do 1 ao 9. Nos conta a história da esposa do Isaac humano, mas também do Isaac espiritual, né? Então, lembrando que o Abraão humano representa o Abraão espiritual e que é o Pai eterno. Então, o Abraão espiritual é o Pai eterno e o Abraão humano é o homem Abraão, que foi o primeiro a ter fé em Deus, né? E o Isaac humano representa o filho do Pai eterno, que é Jesus. Então, o Abraão humano representa o Abraão espiritual, que é Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o todo de Deus, né? E Isaac representa Jesus, o Filho de Deus, o Deus homem, o Deus encarnado. A esposa do Isaac terrena, a esposa do Isaac terreno representa a esposa do Isaac espiritual. Assim como o Isaac terreno representa o Isaac espiritual, assim também a esposa do Isaac terreno representa a esposa do Isaac espiritual, que é Jesus. Então, o texto não nos revela claramente o espiritual, somente o Espírito do Pai Eterno nos revela o que está além da escrita da letra da Bíblia, né? Por exemplo, a história aqui é contada como se fosse apenas o Abraão humano e o Isaac humano. Mas o Isaac e o Abraão humanos representam o Isaac e o Abraão espiritual, que é o Deus Pai e o Deus Filho, né? Então, mais a gente lendo a história, né, de Abraão e seu filho, não dá para perceber realmente se não for através da revelação do Espírito Santo, né? Então, a revelação do espiritual, só podemos ter essa revelação através do Espírito de Deus, né? Então, a revelação está além da letra da palavra. Então, a letra conta uma história como se fosse somente humana, mas por trás dessa história humana tem a história espiritual, certo? Então, e essa revelação, somente o Espírito Santo revela. Então, aqui
Em 2 Coríntios 3, do 3 a 8, Paulo nos fala da letra da lei que foi dada aos israelitas no deserto, mas também nos fala do ministério do Espírito de Deus, que além da escrita, eu vou ler aqui, é 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, do 3 ao 8, Paulo nos fala este assunto, né? Então, 2 Coríntios 3, do 3 ao 8, nos diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então aqui Paulo está dizendo que a letra mata. Que letra? A letra da palavra. Eu somente lendo a palavra, interpretando como eu estou lendo. Então Paulo está dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério da letra foi glorioso. Aqui está falando da lei de Deus, que foi dado na letra, na escrita, em pedra. Mas o ministério do Espírito Santo é muito maior. Então, vamos ver isso aí, não é? Então, Paulo está dizendo que a letra, só a letra, mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo quer dizer com isso? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está falando da letra que foi dada aos israelitas no deserto, mas também nos fala do ministério do Espírito de Deus, que além da escrita, da letra ou da palavra escrita de Deus, no verso 6, Paulo diz, a letra mata e o Espírito vivifica. Por quê? Porque a letra mata. Porque a letra mata, se é a palavra do Eterno, do Pai Eterno. Porque a letra da palavra sem a revelação do Espírito do Pai Eterno, ela é apenas interpretações humanas. Então, se a pessoa está lendo a palavra, mas não está recebendo de Deus, do Espírito Santo, a revelação desta palavra que ele está lendo, então ele vai ter uma interpretação humana, somente dele, do jeito que ele leu, do jeito que ele entendeu. Ele interpretou e ele falou. Mas a palavra de Deus, a interpretação, a revelação tem que vir do Espírito. Porque a letra revela a parte humana, mas o Espírito que está por trás da letra revela o espiritual. Então a palavra de Deus tem duas partes. Tem a parte terrena, a parte humana, a revelação humana, as coisas
que precisamos entender, que vemos, e a parte espiritual, que vai revelar o espiritual, as coisas de Deus, as coisas do céu. Então, por isso, o Abraão terreno, o Abraão humano e o Abraão espiritual, o Abraão homem e o Abraão Deus, o Isaac homem e o Isaac Deus, a Rebeca é humana e a Rebeca é espiritual, a Rebeca é a esposa de Isaac. Então, a gente tem sempre que ver os dois lados da letra, da palavra, daquilo que a palavra está falando, escrita, mas tem o espiritual por trás. Então, eu quero que os irmãos entendam, se a pessoa está dando uma interpretação da palavra sem a revelação do Espírito, vai ser só uma interpretação humana, uma interpretação terrena, uma interpretação que tem a visão humana deste mundo, mas não do céu, mas não do espiritual, entendeu? Então, a letra mata, se não for, se ela não estiver sendo revelada, interpretada pelo Espírito Santo. Se for apenas uma interpretação humana, né? Então, se for só uma interpretação humana, não dá vida ao espírito do homem. Então, o que faz o espírito do homem pular de alegria ao ouvir a palavra de Deus é quando essa palavra vem na revelação do Espírito Santo. Então, a letra da palavra de Deus, para dar vida espiritual ao homem, tem que vir com a revelação espiritual, não somente com a interpretação humana, pois com a interpretação humana, só visa as coisas terrenas. Por isso, a morte. Então, por isso, a morte da letra, a letra mata. Por quê? Se eu ler um texto aqui sobre a esposa de Isaac e olhar só pelo lado terreno, pelo lado humano, e não olhar o lado espiritual, então eu não vou ser edificada espiritualmente. Eu vou ser edificada só pelo que eu entendi do lado humano e vou entender que aquilo ali é só humano, é só terreno, é só a família terrena. Então, eu tenho que olhar pelos dois lados, certo? Então, por isso, a morte, né? Já a revelação do Espírito, na letra da palavra, que é a escrita da palavra de Deus, nos traz o entendimento tanto do mundo terreno, do mundo humano, como do mundo espiritual. E isso somente o Espírito do Pai Eterno fará, pois ele é Deus. A palavra é dele e ele nos quer revelá-la, mas para nos revelar, é necessário que a conheçamos. Por isso, em João 8:32, Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus, ele é esta verdade, ele é esta palavra, que tanto mostra o lado humano, o lado terreno, como o lado espiritual. Então, a palavra de Deus tem os dois lados, o lado terreno, o lado humano e o lado espiritual. Se eu for olhar a palavra de Deus só pelo lado humano, ela mata, a letra mata. Mas se eu for olhar a palavra de Deus pelo lado humano e pelo lado espiritual, a letra edifica. Então, vai dar vida, porque o Espírito está me dando o entendimento. O conhecimento da verdade, que é Jesus, nos libertará da mentira que é Satanás, que é este mundo de engano, pois é governado por um mentiroso e enganador. Então, o diabo ele quer que a gente estude a Bíblia, mas olhando só pelo lado humano, só pelo lado terreno, não pelo lado espiritual. Em Oséias 4:6, Deus fala que o povo dele, o povo do reino de Israel, os samaritanos, foram destruídos porque faltou a eles o conhecimento da palavra. A falta de conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas,
A falta da revelação do Espírito de Deus na Escritura, da Palavra de Deus, traz morte para a pessoa, pois a pessoa terá apenas uma interpretação humana da Palavra de Deus, mas não tem a interpretação ou revelação espiritual. Se você estuda a Bíblia só entendendo as coisas humanas, então você vai morrer, porque você não vai entender o lado espiritual, você não vai crescer espiritualmente, você vai levar tudo pelo lado humano. Em João 3,12, Jesus aborda este assunto. Vamos ver o que é que diz João 3,12. João, capítulo 3, versículo 12. João 3,12. João 3,12 diz o seguinte: se vos falei de coisas terrenas, se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte: Jesus sempre que ia ensinar alguma coisa, ele mostrava o lado terreno para que o lado espiritual fosse entendido. Então, Jesus aborda este assunto, né? É sobre o lado espiritual e o lado terreno, o lado da letra, o lado que mostra as coisas materiais, as coisas terrenas. Então, Jesus, para ensinar as coisas espirituais para o povo, ele sempre ilustrava com as coisas terrenas, com aquilo que conhecemos, aquilo que entendemos. Exemplo, para ele falar dele mesmo como Salvador, ele é ilustrado como Cordeiro, que era a oferta como sacrifício ao Pai Eterno. João Batista mesmo diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aí a ilustração do Salvador como sendo o sacrifício, a oferta que salvaria a humanidade. Então, o Cordeiro de Deus, que João falou das coisas humanas, das coisas materiais, mas por trás ele estava falando do espiritual, que era Jesus. Então, para ele ensinar o povo que ele era o alimento espiritual para os judeus, ele se revela como sendo o pão e o vinho, no capítulo 6 de João, ou a carne e o sangue. Então, o pão é a carne e o vinho é o sangue. Então, Jesus está comparando a letra, né, as coisas terrenas, para que ensinasse a espiritual. Então, ele compara o pão com a carne dele, que seria entregue para salvar a humanidade. Ele compara o vinho com o sangue dele, que seria derramado para salvar, para limpar os pecados da humanidade. É assim em toda a Bíblia. Então, se você for estudar a Bíblia, em toda a Bíblia é assim. A comparação, a mulher é comparada com a terra, a mulher é comparada com a nação. Então, a mulher terrena, a nação terrena é comparada com a nação espiritual, com a mulher espiritual. Por exemplo, a igreja é a mulher espiritual. E também a igreja é comparada com a terra, a nação espiritual. Então, Deus nos mostra o mundo espiritual através do mundo material. Deus se revela espiritualmente através da letra da sua palavra. Então, ele mostra as coisas terrenas que nós conhecemos para entendermos o mundo espiritual. Mas para obtermos a revelação espiritual que está além da letra da palavra, é necessário andar em espírito, ou melhor, é necessário que você esteja ligado com o Espírito do Pai Eterno, para que quando ele falar a você através da palavra escrita, você entenda aquilo que ele lhe
revela, ou lhe está revelando, tanto humanamente como espiritualmente. Então, em João 14, 26, nos diz assim, João 14, 26, a palavra de Deus nos diz o seguinte, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus está dizendo aqui, nesse texto, em João 14, 26, Jesus revela que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, ele é quem nos ensina, ele é quem nos revela a letra da palavra, ele revela o espiritual da palavra que está na letra. Não somente a parte terrena, mas principalmente a parte espiritual. Seja bem-vinda, Jéssica, que o Senhor te abençoe, te guarde. Mas ele não só ensinaria, mas faria os apóstolos lembrarem de tudo aquilo que Jesus ensinou a eles, pois tudo estava guardado em seus corações. Então, Jesus está dizendo, olha, quando o Espírito Santo, o Consolador, vier, vocês vão lembrar tudo que eu ensinei e o Espírito vai ensinar mais ainda para vocês. Então, é o que o Espírito Santo faz. A gente lê um texto, a gente entende o lado terreno, mas precisa entender o espiritual daquele texto. O Espírito Santo é quem nos revela corretamente. Então, para você lembrar de alguma coisa, é necessário que você tenha visto, ouvido ou estudado aquela coisa, né? Para que você lembre. O problema é que os cristãos de hoje não conhecem a palavra de Deus, pois não a estudam. Como então o Espírito de Deus vai fazer você lembrar de algo que você não estudou, que você não conheceu, que você não viu? Então, para o Espírito Santo fazer você lembrar dos textos, da passagem, dos versículos que ele quer lhe ensinar, você precisa conhecer. E se você não conhece, logo você não vai ter lembrança. O Espírito Santo não vai lhe lembrar que você não sabe. E também como é que ele vai lhe ensinar se você não conhece a Bíblia, né? Como o Espírito Santo irá revelar o mundo espiritual para uma pessoa, se ela não conhece Jesus e sua palavra e não tem intimidade com o Espírito de Deus? Como é que o Espírito Santo vai ensinar uma pessoa assim, se não tem intimidade com o Espírito do Pai Eterno, mas somente com as coisas deste mundo? Então, muitas pessoas lêem a Bíblia, mas só interpreta pelo lado humano, pelo lado terreno. Não interpreta pelo lado espiritual. Então, agora estudaremos esta passagem da Bíblia, tanto a interpretação do mundo terreno, mas também revelação do mundo espiritual. Então, nós vamos estudar agora Gênesis 24, do 1 ao 9, que fala da esposa de Isaac. Então, nós vamos aprender o que esse texto vai nos ensinar. Aqui diz assim, Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então, esse texto aqui está falando do Abraão humano. E Deus está dizendo que ele já era velho, bem idoso, e Deus tinha abençoado ele, né? Então, Abraão foi muito abençoado por Deus. Versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Então, aqui, esse versículo aqui já nos traz a revelação do mundo terreno e do mundo espiritual. Então, vamos ver o que é que esse versículo nos revela, né?
Então, no verso 2 de Gênesis 24, nos diz assim: Abraão manda o seu mais antigo servo, né? O seu servo mais velho, o seu servo mais experiente, o seu servo de mais confiança, o servo que governava todos os bens de Abraão. Este era o servo de confiança de Abraão. Então, o Abraão terreno, preste atenção, agora vai entrar a interpretação e a revelação. A interpretação é terrena, é pelo lado humano, mas a revelação é o espiritual, é o que está além da escrita da letra. Então, preste atenção. O Abraão terreno, representando o Abraão espiritual, manda o seu servo ir buscar entre os seus parentes uma esposa para seu filho Isaque. Então, o Abraão terreno manda buscar entre os parentes dele, que era o irmão dele, uma esposa para o seu filho Isaque. E também aqui tem o Abraão espiritual, porque o Abraão terreno representa o Abraão espiritual. Então, o Abraão espiritual também manda o seu filho à terra para quê? Para buscar, ou melhor, manda o seu servo. Então, aqui é o servo, aqui está falando do servo. Então, o Abraão espiritual também manda o servo dele à terra. O Abraão terreno mandou buscar entre o seu povo uma esposa humana para o seu filho Isaque humano. O Abraão espiritual manda o seu servo, preste atenção, espiritual chamado Jesus, se tornar humano e vir até os seus parentes humanos, buscar entre os humanos uma esposa para o seu filho Jesus. Preste atenção. Então, Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio como servo, mas também como filho. Como servo, ele veio obedecendo o Pai para se sacrificar. Em Mateus 20, 28, nos diz assim, Mateus capítulo 20, versículo 28, nos diz assim: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio como servo. Ele disse para os discípulos que ele veio servir, ele não veio para ser servido. Então, ele veio como servo. Ele veio amando do Pai eterno para dar sua vida, para poder levar até o filho, até ele, Jesus, como filho. Presta atenção. O Jesus veio como servo para levar uma esposa a ele mesmo como filho para se casar. Então, o servo Jesus levou a esposa até ele mesmo como filho de Deus, a uma esposa santa, uma esposa perfeita, chamada igreja, para se casar com ele. Não sei se os irmãos estão entendendo, isto é revelação. Então, em João 3, do 16 ao 21, Jesus nos relata como o Pai Eterno fez, né? E também a obediência do seu Filho, que veio a este mundo, embora sendo filho, mas veio como servo e oferta para buscar uma esposa para o Filho do Pai Eterno. Então, Deus, em João 3,16, diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Abraão manda o seu servo e até a sua parentela buscar uma esposa do meio dos seus parentes para trazer para o seu filho se casar. Então, Deus manda o seu filho como servo a este mundo. Ele veio como homem, se tornou humano, se tornou parente
humano, porque Deus tinha Adão como filho, Adão era homem, então essa humanidade é também descendente de Deus. Como? Porque Adão era filho, então é parente de Deus, é filho de Deus. E Deus mandou o seu servo Jesus para resgatar esses parentes que estavam mortos espiritualmente, para que ele, Jesus, como servo, levasse estes parentes resgatados até Jesus, para se casar com ele, para ser esposa dele, para ser noiva e esposa. Então, o servo Jesus levou uma esposa até Jesus como filho para se casar. Então, esse servo de Abraão aqui, ele era responsável por todos os bens de Abraão. Jesus também ficou na responsabilidade de todos os bens que Deus deu a ele. Então, em João 3, do 16 ao 21, Jesus nos relata como o Pai Eterno fez e também a obediência do seu Filho, Jesus, né? Que veio a este mundo, embora sendo filho, mas veio como servo e oferta. Ele veio como servo e oferta, porque ao mesmo tempo que ele estava obedecendo a ordem do Pai Eterno, ele também foi oferecido como sacrifício para resgatar esta esposa. Então, para buscar uma esposa para o Filho do Pai Eterno, né? Jesus Cristo, que voltaria não mais como servo, e sim como Filho glorioso do Pai Eterno. Então, a primeira vez que Jesus veio, ele veio como servo e como filho e como oferta. Quando ele se sacrificou, ressuscitou, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, agora ele vai voltar, não mais como servo. Ele vai voltar como Filho glorioso de Deus. E ele vai receber a sua esposa. Por quê? Porque Jesus foi ao céu, mas mandou um consolador, um outro consolador, o Espírito Santo, que é ele mesmo, Jesus, em espírito, para conduzir, consolar, confortar, ensinar essa igreja, essa noiva, para levar essa noiva à presença dele, Jesus, como filho, não mais como servo. Porque como servo, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, e ele já se sacrificou, e ele já morreu na cruz, e ele já subiu ao céu, e ele, através dele, esta mulher pode ser salva. Então, o servo de Abraão, em Gênesis 24, 2, representa Jesus como servo do Pai Eterno. Em Mateus 20, 28, né? Então, Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então, quem serve é servo. Então, que tem todos os bens do seu Senhor e Pai. Então, Jesus, ele é esta pessoa aqui em João 16, 15, nos diz assim. João 16, 15, nos diz o seguinte. 16, 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o servo de Abraão, aqui no capítulo 24, 2, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Então, ele tinha todo o governo, ele tinha toda a administração, ele tinha todos os bens de Abraão em sua mão. Então, Jesus está dizendo aqui que ele também tem. Tudo quanto o Pai tem é meu. Está entendendo? Então, Jesus era este servo. E como servo de Deus, como filho e servo, ele tinha todo o dinheiro, todo os bens do Pai Eterno, né? Então, os bens aqui é toda a criação, porque Jesus é o mesmo Deus. Então, Abraão disse para o servo, né?
o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então, Abraão queria que o servo dele, seja bem-vinda, Maciara, que o Senhor te abençoe. Então, Abraão queria que o servo dele fizesse um acordo de não trazer mulher das filhas dos cananeus. Queria que ele fosse até a parentela dele, pegar uma esposa para Isaque, seu filho. Ele não queria que o seu filho Isaque casasse com mulheres que não fosse da sua linhagem, da sua descendência, da sua parentela, porque aquelas mulheres cananeias, elas adoravam outros deuses, elas não faziam parte do povo de Abraão, da família de Abraão, dos parentes de Abraão. Então, o que isso nos ensina? O que este texto nos ensina aqui, não é? Então, esse texto está nos ensinando o seguinte: Jesus, como servo, se dispôs de outros servos e bens para ir atrás da esposa para o filho do Pai eterno, e assim como, né? Então, Abraão chama seu servo chama outros servos para irem atrás dessa noiva para Isaque. Mas Abraão diz: não pegue mulheres dos cananeus, porque elas são idólatras. Elas não adoram o meu pai, elas não servem o meu pai, elas não servem a Deus. Então, Abraão, aqui representando Deus, ele não queria que o Isaque espiritual, Jesus Cristo, se casasse com uma noiva que não fosse adoradora dele, Deus. Ele queria para o seu filho, que é Jesus, o Isaque humano representa o Isaque espiritual. A esposa do Isaque humano representa a noiva de Jesus. Então, a esposa do Isaque humano teria que ser uma moça que servisse ao Deus do Abraão e o Deus de Isaque. E a esposa de Jesus tem que adorar o Deus Pai e tem que adorar o Deus Filho. Então, isso tem a ver muito com a esposa do Isaque humano com a esposa do Isaque espiritual. Então, aqui Abraão está fazendo o servo dele jurar que não vai pegar mulheres que não sejam da família de Abraão. Então, o que isso quer dizer, não é? Isso nos quer dizer muita coisa, né? Isso nos quer dizer que Deus não aceita pessoas que não têm compromisso com Ele para fazer parte do reino dele. A pessoa, para fazer parte do reino dele, tem que adorar o Pai Eterno. Então, o terreno revela o espiritual, quer dizer, o Isaque, o Abraão humano representa o Abraão espiritual, o Isaque humano representa o Isaque espiritual. O servo humano representa o servo espiritual, que é Jesus. Então, a história dos patriarcas revelam a história do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus, como servo do Pai Eterno, concorda de vir a este mundo governado pelos parentes humanos, né? Porque Deus fez o homem e Adão era filho de Deus, o filho humano. Logo era parente de Deus, nessa parentela que a Bíblia que está relatando. Então Deus, Jesus como servo veio a este mundo, ele concordou de vir a este mundo governado pelos parentes humanos, pela humanidade, pelos parentes humanos do Pai Eterno, pois o Filho de Deus se fez também um homem. Então Jesus, para vir aqui, como homem, como servo de Deus, como ser humano, ele se fez homem, ele se fez
parente dos homens, porque se tornou um homem, para poder morrer pelos homens, para poder levar essa noiva até o Filho de Deus chamado Jesus espiritual. Entenderam? Então, se fez servo do Pai Eterno, com todos os bens do Pai Eterno, mas também servo da noiva do Filho do Pai Eterno, para a servir e levá-la à presença do seu noivo Jesus. Então, o servo de Abraão teria que trazer da parentela dele, de onde o irmão dele, uma noiva para o seu filho, para ser do mesmo sangue, do mesmo parente. Assim Deus mandou Jesus como servo até nós. Ele se fez um homem, ele se tornou ser humano. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio como servo, mas também como oferta, para se entregar e morrer por nós, para que pudesse levar uma noiva perfeita até a presença dele, Jesus, como Filho de Deus, para ele se casar. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas é isso que eu estou falando. Em 1 Tessalonicenses 4,17, nos relata a esposa do Filho de Deus indo ao encontro do seu esposo Jesus. Então, aqui em 1 Tessalonicenses, fala da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Jesus nas nuvens, não mais como servo, não mais como oferta, mas como Filho glorioso de Deus, o noivo da igreja. E aqui a igreja, o Espírito Santo vai fazer esta mudança do corpo, do nosso corpo. Nós que estaremos vivos, ele vai refazer, ele vai mudar esse corpo velho em um novo corpo. E os que estiverem mortos vão ressuscitar para ir ao encontro de Deus, ao encontro do Deus Filho, para que haja este casamento, assim como o servo de Abraão foi até a sua parentela, para de lá trazer uma esposa para Isaac, seu filho, porque ele não queria que Isaac se casasse com mulheres que não fossem do seu sangue. Então, nós sabemos que no mundo tem dois tipos de mulheres. Tem a mulher que é a noiva de Cristo, mas tem a mulher que é a noiva de Satanás. E Deus não queria que Abraão não queria que o servo dele pegasse noiva para o seu filho das mulheres da descendência da serpente. A descendência da serpente não pode se casar com o Isaac espiritual, nem com o Isaac humano. Então em 1 Tessalonicenses 17, nos fala desta noiva de Jesus, indo ao encontro dele, né, que é o arrebatamento. A esposa de Jesus, já santa e perfeita, indo ao encontro dele. Aqui em Gênesis, né, 24:3, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então, Abraão habitava naquele meio, onde aquelas mulheres que não tinham compromisso com Deus, ele não queria que Isaac se casasse com esse tipo de mulher. Aqui em Gênesis 3:15, Deus disse para a serpente o seguinte: farei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então o Pai Eterno chama da descendência da serpente, ele chama aquelas mulheres, né, cananeias, Deus está chamando de descendência da serpente. Elas não adoravam o Pai Eterno, por isso Abraão não queria que o seu filho Isaac humano se casasse com aquelas mulheres que era descendente da serpente. O filho Isaac do Abraão espiritual também não se casará com as descendentes da serpente. Então, a esposa do Isaac espiritual são aquelas que já têm Jesus como Salvador, que já nasceram de novo, que já tem um novo espírito, que já tem um novo corpo, um corpo transformado, um corpo
que já passou pelo processo da santificação, para ir ao encontro do noivo, para poder se casar com ele. Então não pode se casar com mulheres cananeias, com mulheres que adoram outros deuses, que adoram Satanás. Não, desta humanidade que não teme a Deus, não respeita a Deus, que odeia o Pai Eterno, que em João 8:44 Jesus diz que é filhos do diabo. Então os filhos do diabo, as filhas do diabo não podem se casar com Jesus. Não podem. Por quê? Porque eles odeiam a Jesus, eles não querem Jesus. Por isso a recomendação de Abraão: não case meu filho com mulheres desta terra com as cananeias, porque elas não adoram o Deus eterno. Então, desta humanidade, Deus não quer esposa para seu filho Jesus, pois esta humanidade não vem do Deus que se fez humano, mas esta humanidade veio da serpente e é a imagem e semelhança da serpente. Esta descendência da serpente ama a serpente e quer lhe agradar. João 8:44, Jesus diz isso: vocês são filhos do diabo e vocês querem agradar o pai de vocês. A humanidade ou parentes do Abraão espiritual, que é Deus, são todos aqueles que, embora é contaminado com o veneno mortal chamado pecado, porque nós ainda somos pecadores e seremos purificados só na hora do arrebatamento, embora ainda seja contaminado com pecado, esta humanidade clama por libertação e quer voltar para a casa do Pai Eterno. Então, esta humanidade que quer ser liberta do pecado, que se arrepende, que clama a Deus por libertação, pede perdão, é este aí que Deus quer para ser a esposa do seu filho. Mas aquelas mulheres ou aquelas pessoas que não querem Deus, que odeiam Jesus, que quer destruir o povo de Deus, esses aí Deus não quer como esposa do seu filho. Então são estes parentes do Abraão espiritual que o servo Jesus veio há mais de 2000 anos atrás para buscar esta humanidade e levá-la como esposa do Isaac espiritual. Então, em Mateus 12, vamos dizer que Mateus capítulo 12, os versos do 40 e 49 ao 50, nos diz assim: e estando a sua mão para os seus discípulos, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, é este povo que Jesus veio como servo e oferta para conseguir levar até o Filho de Deus, Jesus Cristo, glorioso, como esposo, como esposa, né? Como esposa. Então, quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador de sua vida e serve a Ele e está amando a Ele de verdade, este se torna a esposa de Jesus, se torna a igreja de Jesus, porque aqueles que odeiam a Jesus, que não querem Jesus, Jesus não vai se casar com ele, não vai querer essa pessoa como sendo sua igreja. Ele não quer. É isso que Abraão estava recomendando para o seu servo. Aqui no versículo 4 de Mateus 24, de Gênesis 24, nos diz assim: Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Então a ordem é: vá até a minha parentela, vá até onde meu irmão, pegue lá uma esposa para ele, porque ele é meu irmão, é meu parente, é meu sangue. É isso que Deus estava dizendo, o Abraão humano e o Abraão espiritual. Então Jesus veio como servo, ele se fez sangue, ele se fez homem, ele se fez nosso parente. Para quê? Para nos levar como noiva para o
Jesus glorificado, o Jesus poderoso, Filho de Deus. Então, todos aqueles que recebem Jesus, que foi oferta, que foi sacrifício, que veio como servo, que veio para servir, não para ser servido, não como o Deus Todo-Poderoso, ele não veio como Deus Todo-Poderoso, ele veio como servo, ele veio como oferta, ele veio como sacrifício. Todos aqueles que recebem Jesus nesta condição, então este se torna noiva do Jesus glorificado, do Jesus Filho de Deus, do Jesus Todo-Poderoso. E em breve, quando ele vier para se casar com essa noiva vai ao encontro dele. Eu não sei se as irmãs estão entendendo. Então aqui é a recomendação do Abraão terreno representando o Abraão espiritual. Então, em João 6,37, o filho e servo de Jesus, o filho e servo Jesus, o filho e servo Jesus era filho de Deus, mas também estava aqui como servo. Não tem nenhuma dúvida de que todos aqueles que antes do pecado, antes da fundação deste mundo caído no engano, nas fábulas, caindo no engano e nas fábulas e nas mentiras do diabo, para que o povo viva sobre o seu julgamento, seu jugo, antes da maldição, então cair sobre a terra e a humanidade caída no pecado, Então Gênesis 3, 7 e 4, do 11 ao 12, em Adão a terra foi amaldiçoada, mas em Caim uma descendência se tornou inimiga de Deus e inimiga da mulher, que representa tanto a terra que abre a sua boca para receber das mãos desta descendência de Caim ou da serpente o sangue dos parentes do Pai eterno. Gênesis 4, do 11 ao 12. Então, Deus, ele mandou Jesus vir a essa terra para que dessa terra ele se tornasse um homem, um ser humano, nosso parente, um servo, uma oferta, um sacrifício para se tornar nosso parente, para levar para o Jesus glorificado, o Jesus poderoso, o Jesus Deus, o Jesus que não vai mais servir, mas ser servido, levar esta esposa, esta mulher santa, essa mulher pura. Então hoje estamos vendo literalmente a terra se rachando e engolindo muitos moradores dela. Então, esta descendência da serpente foi lá em Gênesis 3,15 que ela foi formada. Então, em Adão a terra foi amaldiçoada, mas em Caim foi formada a descendência da serpente. Essa descendência que Abraão não quer que o seu filho Isaque tire mulher de lá para se casar. E Deus também não quer esta descendência, a descendência de Deus, a mulher, a esposa do Isaque espiritual, ela já foi separada antes da fundação desse mundo de engano que nós vivemos, desse mundo de mentira, desse mundo de horror, desse mundo de trevas, onde a terra está se rachando, onde o mundo está sendo destruído devido ao pecado. Ainda em Gênesis 24, 5, nos diz o seguinte: e disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? Então aqui o servo tem dúvida: e se a mulher não quiser vir me seguir? E se a mulher não quiser, eu levo teu filho de volta para a terra dela? Então ele tinha uma dúvida. E se a mulher não quiser vir comigo, a mulher que não quiser ir com o servo Jesus,
chamado também de Espírito Santo. Então, a mulher que vai ser esposa de Isaac, ela vai seguir o servo até o Isaac. Ela vai servir. Então, a mulher que não quer servir, ou seguir o servo, no caso aqui do servo humano, do Abraão humano, ela só vai seguir ele se ela realmente for serva de Deus, ou quiser ser serva de Deus. Porque se não for, ela não quer. Então, a descendência de Satanás não quer servir a Deus, não quer servir a Jesus, ele odeia, não vai seguir o servo. Então, a única mulher que vai seguir o servo do Abraão espiritual é aquela mulher que realmente quer casar com o Isaac espiritual. E esta mulher se chama a Igreja de Jesus, a noiva de Jesus, que já foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Jesus que morreu na cruz, pelo servo Jesus que veio servir a humanidade, que veio amando do Pai eterno, que veio ser sacrifício, veio se sacrificar, veio se oferecer como oferta. E esta mulher que já recebeu o Jesus, que se fez oferta, que já foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, essa mulher vai seguir o servo. E no caso do espiritual, o servo aqui é o Espírito Santo, que é o mesmo Jesus. O Espírito Santo vai levar a igreja até a presença de Jesus lá nas nuvens, para entregar esta mulher, igreja, para Jesus se casar com ela. Então, o servo de Abraão até tinha dúvida se a mulher não quiser me seguir. Então, a mulher que não quer seguir o servo Jesus é a mulher que não tem Jesus como seu Salvador, que não ama Jesus, que odeia a Jesus. Então, é a semente da serpente, é a descendência da serpente, não quer Jesus. Mas aquela pessoa, a igreja verdadeira que já tem Jesus como Salvador, ela segue o servo até a presença do seu Senhor. No caso, o Senhor é Abraão e o filho de Abraão é Isaac. Isaac é Jesus. Aqui em Gênesis 24, do 3 ao 4, neste texto, Abraão deixa bem claro de onde o servo deveria trazer uma esposa para o seu filho Isaac. A esposa de Isaac teria que ser dos seus parentes, tinha que vir dos seus parentes, do irmão de Abraão, né? Aqui em Efésios 1, do 4 ao 5, Paulo está nos revelando quem são os parentes de Abraão. O Abraão espiritual são aqueles que foram gerados antes do pecado, ou melhor, são todos aqueles que antes deste mundo dominado, governado por Satanás existir, Deus já tinha escolhido esta humanidade, esta esposa, para o seu filho Isaac. E é esta mulher que vai até a presença do Isaac espiritual. Essa mulher representada por Rebeca, a esposa do Isaac terreno, que é representada por esta mulher Rebeca, a igreja, que é a esposa de Jesus, que é representada por Rebeca, a esposa do Isaac humano. Mas como o homem, Adão, pecou, e através do pecado dele foi introduzido, a humanidade criada pelo Pai Eterno, para a humanidade que é controlada, essa humanidade que caiu no pecado e que vive debaixo do jugo de Satanás. Seja bem-vinda, Gessilene, É a Gessilene. Seja bem-vinda. Então, Deus
fez o homem santo, mas o homem pecou. E devido ao pecado dele, surgiu outra humanidade caída no pecado. Então, existe duas humanidades. A que é dominada por Satanás, que Deus chama de descendência de Satanás. E dessa descendência, Deus não quer mulher para seu filho. Não quer essa humanidade para ele. Essa humanidade não adora a Deus, odeia a Deus. E a mulher, a humanidade, que é a esposa de Jesus, foi gerada antes da fundação do mundo, deste mundo caído no pecado, dominado por Satanás. Então, a esposa de Jesus é a igreja de Cristo, né? Bem aqui em 1 João 2, do 17 ao 15, nos fala isso, né? Vou ler bem aqui, 1 João 2, do 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, os que vivem na concupiscência, no pecado, é a esposa, é a descendência do diabo, e Deus não quer esta descendência para casar com o seu filho Isaque, o Isaque espiritual. Então, diferente da noiva do diabo, ela ama este mundo e não quer deixar este mundo por nada. Então, a esposa de Jesus, a noiva de Jesus, a igreja de Jesus é diferente da igreja do diabo, da noiva do diabo, da descendência de Satanás. A descendência de Satanás, ela ama o mundo, ela odeia Jesus. Mas a esposa de Jesus ama a Jesus e odeia esse mundo. Então, há esse contraste. Você pode ler em João 3, do 19 ao 20 e João 8, do 44 ao 47. Então, a esposa do Isaque espiritual tem as seguintes características. Característica ou qualidade. Gênesis 24, 16 nos diz assim. Gênesis 16 diz assim: E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então, aqui as características da noiva do Isaque humano, que é Rebeca, mas também da noiva, que é a igreja espiritual, que é a noiva de Jesus. Então, a primeira característica da noiva do Isaque humano, mas também do Isaque espiritual. Ela era o quê? Muito bonita. Porque esse muito bonita significa que a noiva de Jesus, que a esposa de Jesus é muito bonita, porque ela é santa, ela é separada, ela se parece com Jesus. A noiva de Jesus é muito bonita, pois ela, a cada dia que passa, se parece mais com ele. Ela está se tornando a imagem e semelhança do Pai eterno. Quer dizer, ela está se tornando espiritual. Ela está se tornando parecida mais e mais com o Pai eterno. Segunda característica da noiva de Jesus e da noiva do Isaque humano. Ela era o quê? Virgem. Ou melhor, ela era pura. Não se contamina com os deuses dos pagãos. Não se contamina com o pecado. A cada dia ela se torna mais pura, mais santa, se afasta mais do pecado. Então, Apocalipse 22, 11, você pode ler lá. Terceira característica da esposa do Isaque humano, mas do Isaque espiritual. A noiva de Jesus vai até a fonte de água, tanto para ela beber, como para dar água, dar a alguém que precisa beber desta água da vida, desta água fresca, desta água que limpa os pecados. Então, a noiva de Jesus, ela
pega água da fonte. Que água é esta? Então, esta água representa o Espírito Santo, representa a palavra de Deus. Então, a noiva de Jesus, ela está buscando na fonte, buscando em Jesus esta palavra, ela está estudando a palavra de Deus, está bebendo esta água espiritual, está limpando os seus pecados, mas ela não está só bebendo, ela não está só enchendo a sua vasilha, o seu ser desta água, ela também está levando esta água para outras pessoas. Foi isso que ela fez com o servo do Abraão. Ela deu água para ele e deu água para os animais dele. Quarta característica da noiva de Isaac, do Isaac humano, mas do Isaac espiritual. Ela vai até a fonte da água viva, enche o seu cântaro, que é o seu ser, com essa água viva. O cântaro é a nossa vida. A água é a palavra da vida, enchendo a nossa vida do entendimento da palavra através da revelação do Espírito Santo. Quinta característica da noiva do Isaac humano, mas também do Isaac espiritual. Esta noiva, né, a característica da noiva é esposa do Isaac espiritual. Ela muito em breve irá à presença do seu noivo. Ela muito em breve irá ser levada à presença do seu noivo. Em breve Jesus vem arrebatar a sua igreja e o Espírito Santo, que hoje está no lugar de Jesus, ou é Jesus em espírito, vai levar essa noiva até a presença de Jesus, do Jesus glorificado. Não do Jesus que veio a primeira vez como para servir, como oferta, para morrer, não. Quem está aqui no lugar de Jesus é o Espírito Santo, que está confortando esta noiva, que está ensinando essa noiva, que está ajudando essa noiva, está preparando esta noiva, está santificando essa noiva para levar até Jesus. Então, em breve, esta noiva irá até a presença de Jesus, assim como Rebeca foi até a presença do Isaac. Então, em breve, muito em breve, acontecerá com a noiva do Isaac espiritual, que é Jesus, o que em Gênesis 24, 65, 67, aconteceu com a noiva do Isaac terreno. Então, Rebeca foi até a presença do Isaac e lá se casou com ele e teve as bodas, né? Em breve a noiva sairá ao encontro do seu noivo e o seu noivo sairá ao encontro da sua noiva e os dois se encontrarão nas nuvens e se casarão na casa do Pai Eterno. Aí nós vamos para as bodas e é isso que a igreja está esperando. Jesus disse que já está, quando tudo estivesse preparado, ele viria, ele voltaria para levar a sua igreja para a casa do Pai. E isto está perto de acontecer. Então, Rebeca representa a igreja. Isaac representa Jesus. O servo representa Jesus como homem nessa terra, servindo os homens, morrendo pelos homens, para levar uma noiva santa até o Isaac glorificado, o Isaac santo, o Isaac perfeito, o Isaac todo-poderoso, o Isaac filho de Deus, que é Jesus. Então essa noiva somos nós, eu e você que já tem Jesus. Se você ainda não tem Jesus, você quer receber Jesus, quer participar desta festa, quer fazer parte desta noiva chamada igreja, então aceite Jesus. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu lhe aceito como meu Salvador. Eu entendi esse estudo e eu sei que o Senhor é o único meio pelo qual eu posso voltar à presença do Pai. E eu quero aceitar o Senhor. Eu lhe recebo como Salvador. Me perdoe de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou errado, estou arrependido. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu lhe aceito, me receba como a sua noiva, como seu filho,
como seu servo, eu lhe recebo como meu Salvador, Senhor, meu esposo. E eu quero lhe servir para sempre. Amém. Se você fez esta oração e você crê realmente, então você é salvo. Você faz parte agora da noiva de Jesus, que são todos aqueles que já têm Jesus como Salvador, que já saíram deste mundo, que não fazem parte da descendência de Satanás, que são aquelas pessoas que não querem Jesus, que odeiam Jesus e que andam lutando para destruir o povo de Jesus. Então você é noiva de Cristo. Mande esse vídeo para frente, dê o seu bonzinho, compartilhe, se inscreva no meu canal e vamos aguardar o nosso noivo. E até o próximo estudo, até terça-feira.